Olá, esse é o vídeo número 20 da série sobre positivismo lógico. Esse é o último vídeo antes da nossa live de encerramento desse curso. Nesse vídeo em específico falaremos sobre as críticas do Quine ao projeto do positivismo lógico. Vamos lá? Nesse vídeo veremos as críticas desenvolvidas no célebre artigo de 1951, Dois Dogmas do Empirismo. Nesse artigo, o Quine analisa duas ideias que ele considerava dogmas do projeto lógico empirista: a distinção entre analítico sintético e o reducionismo. Veremos aqui em detalhes essas duas ideias, mas, além disso, esse artigo tem uma importância histórica. Ela marca uma perda de interesse no projeto lógico empirista e por muitos é considerado como o artigo que finaliza o projeto do Círculo de Viena. Apesar de falar de modo amplo sobre o projeto lógico empirista, o alvo do Quine era principalmente as ideias desenvolvidas pelo Carnap. O Carnap tinha uma concepção de que o papel da filosofia é analisar e esclarecer a linguagem das ciências. A filosofia teria esse papel analítico de observar somente a linguagem e, além disso, oferecer, recomendar linguagens alternativas para os cientistas. Desse modo, nós teríamos um seguinte esquema: fixada uma linguagem, a partir desse momento, a experiência nos orientará. Se, por um acaso, a nossa linguagem não for suficiente para dar conta dos fenômenos que nós precisamos fazer uma revisão dessa linguagem. Porém, ele tinha também a concepção do princípio da tolerância, ou seja, a ideia de que não existe um critério definitivo para escolhermos a linguagem das ciências, porém, uma vez fixada a linguagem, todo o resto estaria determinado, ao menos dentro daquele escopo. Seria essa ideia de que nós temos frameworks linguísticos para falar sobre as ciências e existe uma separação entre aquilo que é linguístico daquilo que tem conteúdo. O princípio da tolerância requer que nós sejamos capazes de fazer precisamente essa distinção. Ou seja, nós precisamos entender o que é uma mudança de teoria, que é orientada pela experiência, e o que é uma mudança de significado, uma mudança na nossa forma de falar sobre o mundo, uma mudança na linguagem. É precisamente em função da necessidade de fazer essa distinção que o Carnap considera fundamental a noção de analiticidade. O Quine vai atacar, então, precisamente a nossa capacidade de identificar sentenças analíticas. Ele vai dizer que o critério de analiticidade depende de conceitos igualmente difíceis de identificar. E como depende desses conceitos igualmente difíceis, não poderíamos ter um critério concreto para segmentar quais são as sentenças analíticas e quais são as não analíticas. Então, o nosso critério de analiticidade, no fundo, seria simplesmente um sinal da nossa indisposição absoluta de revisar a validade de uma determinada sentença, e, nesse sentido, seria um dogma. Vejamos agora em detalhes como que o Quine elabora esse argumento. Vamos começar dispondo duas sentenças que ilustram a diferença entre analiticidade e verdade lógica. No primeiro caso, nós temos a frase "solteiros são solteiros". Isso é verdade lógica no sentido de que nós estamos dizendo que as coisas que têm propriedade P, de fato têm a propriedade P. No segundo caso, nós estamos usando a definição de solteiro. Nós estamos pensando que está incluído na ideia de ser solteiro a ideia de ser não casado. De modo semelhante, nós teríamos a formulação força é força, e do outro lado nós teríamos a definição newtoniana que diz que força é massa vezes aceleração. O Quine chama a atenção para o fato de que as verdades lógicas
estão ok, elas não se relacionam diretamente com a analiticidade nos seus casos mais importantes. No caso, então, ele vai dizer que se nós temos algo logicamente verdade, ok. E, além disso, se nós incluímos as definições explicitamente de algum certo termo, por exemplo, se nós estamos trabalhando dentro da física newtoniana, nós definimos explicitamente o que queremos dizer com força e, a partir daí, nós passamos a usar esse conceito. Isso seriam as definições explícitas e também, nesse caso, não teríamos problemas. O problema está no que o Quine vai chamar dos usos realmente importantes do conceito de analiticidade, onde não temos uma definição explícita dos conceitos que estamos analisando. Nós vamos ver na segunda parte desse vídeo que também para as verdades lógicas e as definições explícitas, o Quine ainda vai propor novos problemas. Mas, por enquanto, vamos considerar que aquilo que é logicamente verdade é ok, e aquilo que temos uma definição explícita é simplesmente um jeito mais complicado de falarmos sobre verdades lógicas. O conceito de analiticidade importa onde não temos uma definição explícita. E observe então que nesse caso nós teríamos que definir o conceito de analiticidade. O primeiro modo como poderíamos definir o conceito de analiticidade é fazer de um modo muito natural o seguinte: dizermos que uma sentença é analítica se existe uma sentença onde trocamos na sentença original termos por sinônimos e essa nova sentença é logicamente verdade. O que significa isso? Se voltarmos para o primeiro exemplo, nós podemos dizer que solteiro é sinônimo de não casado e, portanto, ao trocarmos o conceito não casado por um sinônimo, obtemos a primeira sentença: solteiros são solteiros, e essa é uma verdade lógica. Uma segunda alternativa é dizer que analítico é ser verdadeiro apenas em função do significado dos termos presentes. Isso parece adequado, porém é um tanto vago, é difícil dizer o que é verdade em função dos significados. Então a gente vai precisar detalhar em mais detalhes o que isso significa. Uma outra alternativa é dizer que algo é analítico quando é verdade necessariamente, ou seja, é verdade e não poderia ser falso, né? É verdade independente do que aconteça. Antes de avançarmos, vejamos uma citação direta do artigo do Quine. Não sei se a afirmação tudo o que é verde é extenso é analítica. Agora, minha indecisão quanto a esse exemplo realmente revela uma compreensão incompleta, uma apreensão incompleta dos significados de verde e de extenso? Acho que não. O problema não está em verde ou extenso, mas em analítico. Observe que em cada uma dessas definições, o conceito de analiticidade depende de um outro conceito. No primeiro caso, nós temos uma dependência em relação ao conceito de sinônimo. No segundo, nós dependemos da ideia de significado, ou mesmo significado. E no 3, nós dependemos do conceito de necessário. Vejamos agora como que esse problema cria um beco sem saída. Vejamos como que poderíamos tentar definir esses outros conceitos. Como definiríamos o que é ser sinônimo? Ora, poderíamos dizer que dois termos são sinônimos porque eles têm o mesmo significado. Então, nesse sentido, sinônimo dependeria do conceito de significado. Agora, o que é dizer que um termo T1 e T2 têm o mesmo significado? Ora, nós poderíamos dizer que a sentença que diz T1 é T2, ela é uma verdade analítica, uma verdade que independe do que acontece no mundo. Então, aqui teríamos uma dependência do conceito de significado para o conceito de analiticidade. Como que poderíamos talvez tentar resolver esse problema? Poderíamos dizer que T1 e T2 têm o mesmo significado porque nós podemos trocar T1 por T2 e preservar a verdade de qualquer que seja
a sentença, ou seja, algo similar ao que fizemos com casados e solteiros, né? Não casado pode ser substituído por solteiro, preservando a verdade. Porém, isso nem sempre vai funcionar de modo muito natural. Observe que, se observamos que animais com rins e animais com coração são precisamente os mesmos, né? Todos os animais que têm rim de fato têm corações e todos os que têm coração têm rins. Então, nós poderíamos dizer que elas são intersubstituíveis e ainda assim nos parece estranho dizer que animais com rins é sinônimo de animal com coração. Não tem o mesmo significado, mas ainda assim pode ser substituído preservando o valor de verdade. Talvez então nós precisamos adicionar que quando a substituição ela preserva a verdade necessariamente. Então aqui voltamos à dependência da noção de significado, né, de mesmo significado, ao conceito de necessário. Mas o que é ser necessário? Nós poderíamos tentar investigar o conceito de necessário. De acordo com Quine, nós teríamos que seriam as verdades que acontecem em todas as descrições de estado, seguindo aqui a definição do Carnap. Mas será que nós somos capazes de falar, de conectar a ideia de variações de estados sem saber o que é ter o mesmo significado? Então, aqui você pode perceber que, de um certo modo, cada um desses conceitos pode definir o outro, mas nenhum é fundado em uma base sólida que possamos definir um critério que seja definitivo para identificarmos aquelas sentenças que são analíticas e aquelas que não são. É claro que essa análise não ficaria sem resposta, e o próprio Quine adianta o que viria a ser a resposta do Carnap. O Carnap vai responder que o conceito de analiticidade que nós precisamos para fazer ciência é de fato a ideia de analítico para um framework linguístico específico, ou seja, ele estaria dizendo que no fundo, o que nós precisamos para a ciência são, de fato, as definições explícitas. E nesse caso, nós não sofreríamos do mesmo tipo de problema que o Quine estava apontando, que seria um problema mais da nossa linguagem natural, da nossa linguagem ordinária. Ou seja, os frameworks linguísticos que são de fato artificiais, são linguagens criadas para falarmos sobre as ciências, são o objeto de investigação próprio da filosofia e das ciências. Vejamos uma fala do Carnap, um artigo de 1955, Meaning and Synonymy in Natural Languages. Ninguém duvida que a investigação pragmática das línguas naturais é de suma importância para a compreensão tanto do comportamento dos indivíduos quanto do caráter e desenvolvimento de culturas inteiras. Por outro lado, acredito, junto com a maioria dos lógicos de hoje, que, para o propósito específico do desenvolvimento da lógica, a construção e a investigação semântica de sistemas linguísticos são mais importantes. Porém, o Quine vai responder ao Carnap o seguinte: para entender o conceito de analítico para uma dada linguagem, nós precisamos entender o que é esse analítico para de um modo geral. E, nesse sentido, nós eventualmente sempre retornaríamos para a linguagem ordinária. Nós, em algum momento, precisamos sair daquilo que é explicitamente definido para aquilo que é implicitamente definido, como nós vimos nos outros vídeos sobre o Teorema de Gödel. Então, em algum momento, nós vamos recorrer à linguagem ordinária para o conceito de analiticidade e, portanto, nós não conseguiríamos evitar o problema da analiticidade simplesmente recorrendo à ideia de fixarmos um framework linguístico. Vejamos agora uma citação do Quine. Pode-se supostamente protestar
que uma linguagem artificial L, diferente de uma linguagem natural, é uma linguagem no sentido comum, mais um conjunto de regras semânticas explícitas, o todo constituindo, digamos, um par ordenado, e que as regras semânticas de L são então especificáveis simplesmente como o segundo componente do par L. Mas, pelo mesmo raciocínio e de forma mais simples, poderíamos reinterpretar uma linguagem artificial L diretamente como um par ordenado, cujo segundo componente é a classe de suas proposições analíticas, e então as proposições analíticas de L se tornariam especificáveis simplesmente como as proposições no segundo componente de L. Ou melhor ainda, poderíamos simplesmente parar de puxar nossas próprias alças de botas. O que o Quine quer dizer com isso é que as regras semânticas que evitariam o problema da analiticidade, elas poderiam ser simplesmente substituídas como uma definição da analiticidade, ou seja, como ele coloca, como se fosse, se as regras semânticas são o segundo par da definição de uma linguagem, então poderíamos simplesmente dizer que a segunda componente representa simplesmente a analiticidade e nós teríamos novamente, simplesmente e diretamente, uma regra arbitrária para determinar quais são as sentenças analíticas. Esse debate sobre analiticidade e frameworks linguísticos vai continuar com o Carnap e o Quine por vários anos, e nós certamente tocaremos nesse assunto na nossa live de encerramento. Mas agora continuamos com o nosso segundo dogma, ou seja, enfrentamos agora o problema de reduzir o significado das sentenças das ciências ao seu conteúdo experiencial. Vamos ver como que o Quine trabalha com esse problema. O positivismo lógico, de modo geral, atribui o significado de uma sentença da ciência ao seu método de confirmação ou desconfirmação, enquanto as sentenças analíticas seriam aquelas que são confirmadas em qualquer caso. O reducionismo radical que o Quine quer trabalhar em primeira instância seria a ideia de que todas as sentenças significativas das ciências são traduzíveis em falas sobre as nossas experiências imediatas. Isso não poderia ser usado como uma acusação direta ao positivismo lógico, mas sim ao empirismo tradicional do Locke, do Hume e assim por diante. Mas no positivismo lógico ainda sobreviveria um dogma, a ideia de que as sentenças admitem confirmação ou desconfirmação, ou seja, as sentenças são diretamente analisáveis na sua relação com o mundo. Seguindo as ideias do Carnap, nós teríamos que uma sentença ela tem componente linguística e componente factual. Então, para confirmar a validade de uma sentença, nós deveríamos conseguir isolar aquilo que é factual daquilo que é meramente linguístico. E, portanto, o conceito, a ideia de confirmar dependeria do conceito de analiticidade. Nós precisamos saber isolar o que é factual do que é simplesmente uma escolha linguística. E o Quine vai, então, sugerir que nós temos essa dicotomia. No tribunal da experiência, nós vamos avaliar sentenças ou a teoria como um todo. Vejamos uma citação que ilustra um pouco esse ponto. Minha contra-sugestão, no caso ao Carnap, originada essencialmente da doutrina de Carnap sobre o mundo físico no Aufbau, é que nossas afirmações sobre o mundo externo enfrentam o tribunal da experiência sensorial, não individualmente, mas apenas como um corpo coletivo. Ilustremos esse ponto com uma situação. Imagine que nós temos um quarto, um bebê chamado Tonico e um conjunto de peças de Lego. Imagine que queremos avaliar a seguinte sentença: esta peça está no quarto. Digamos que nós encontramos a peça. Será que isso representa diretamente uma confirmação dessa sentença? Bom, essa é uma das opções. Nós de fato temos que
a sentença essa é válida. Mas pode ser que nós não encontramos precisamente a mesma peça, mas uma peça semelhante. Ao mesmo tempo, se nós não encontramos a peça, nós podemos imaginar diversas situações. De fato, a peça está no quarto e nós só não encontramos. De fato, Tonico engoliu a peça foi perdida antes e, portanto, nós não deveríamos nem mesmo esperar que a peça estivesse ali. Ou nós podemos partir para coisas ainda mais radicais. Nós podemos considerar que existe uma quarta dimensão espacial e a peça está escondida nessa quarta dimensão. Nós podemos imaginar ainda mais que as coisas nunca são idênticas a si mesmo e, portanto, nós não poderíamos nem conceber a ideia de encontrar essa mesma peça. Ou ainda nós podemos dizer que as regras lógicas são falsas e, portanto, x não é igual a x, x é diferente de x. Ou seja, o motivo que faz com que a confirmação não ocorra pode estar ligado a diversas sentenças e, portanto, nós não podemos isolar a nossa experiência em uma sentença a ser confirmada ou desconfirmada. Ou seja, a experiência sempre confronta as nossas teorias como um todo. Nós não podemos isolar a experiência para uma sentença. Isso significa, porém, que o Quine está defendendo que todas as sentenças são igualmente confirmadas ou desconfirmadas? Não. Ele quer ressaltar dois pontos importantes. Tudo está sujeito à revisão. Não existe algo que está a salvo do tribunal da experiência. Porém, nós podemos ver isso com mais nuance. Algumas revisões seriam mais impactantes do que outras. Considere o contraste entre algumas sentenças. Imagine que nós temos uma sentença que diz: existe uma casa de tijolo na rua Elm, e a sentença que diz: o Google Maps está desatualizado. Quando você contrasta essas duas sentenças, imagina que você está olhando para o Google Maps e você não encontra uma casa de tijolo. Você tem então duas opções: ou de fato o Google Maps está desatualizado e a casa de tijolo existe, ou não existe a casa de tijolo e de fato o Google Maps está atualizado. Qual dessas opções parece a que vai gerar menos perturbação nas nossas crenças em geral? Esse é o tipo de pergunta que o Quine quer fazer em relação a esse tipo de problema. Vejamos o que ele fala sobre isso. Certamente seríamos inclinados a ajustar nosso sistema ao reavaliar apenas a afirmação de que existem casas de tijolo na rua Elm. Mas, nos casos que estamos imaginando agora, nossa tendência natural de perturbar o sistema total o mínimo possível nos levaria a concentrar nossas revisões nessas declarações específicas sobre casas de tijolos ou centauros. Ele estava avaliando, obviamente, outros tipos de contraste, mas a ideia é que uma afirmação tão específica quanto existe casa de tijolo em uma certa rua parece ser algo muito mais específico, mais na fronteira do que uma sentença que está na nossa concepção. Por exemplo, nossa crença de que o Google Maps está atualizado ou corresponde a como que nós esperaríamos que se comportasse uma certa rua. Podemos também considerar exemplos mais próximos da vivência de um cientista. A teoria geral da gravitação e a sentença que diz: existe planeta não observado. Esse é precisamente o caso que nós já avaliamos alguns vídeos atrás, no caso do Popper. Imagine que nós vemos uma perturbação na órbita de um dado planeta. Nós temos duas opções. Pode ser que a teoria da gravitação esteja errada ou existe planeta que não foi observado. Qual que nós vamos preferir revisar? Aquela que está mais próximo de um caso muito particular, algo que não está no centro das nossas concepções. Ou ainda mais, podemos considerar a teoria da gravitação do Newton em comparação com algo como 2 mais 2 igual a 4. Qual dessas você prefere revisar? Qual está
mais centralmente localizado nas nossas concepções, ou ainda no vocabulário que a gente colocou aqui, qual que teria um maior impacto, causaria maiores transtornos na nossa concepção, na nossa teoria sobre o mundo. De modo geral, podemos dizer que a nossa disposição para revisar uma dada sentença aumenta conforme vamos nos aproximando da fronteira da nossa rede de conhecimento. Essa é a metáfora que ele quer colocar, que o conhecimento funciona como uma rede interligada e ela é inteiramente confrontada com a experiência. Nós então temos que decidir como que vamos atualizar essa rede. É mais fácil atualizar essa rede pelas coisas que confrontam de modo mais direto com a experiência, ou seja, as coisas que estão mais na fronteira dessa rede. E à medida que nossas revisões elas não vão dando conta daquilo que estamos experienciando, nós vamos tentando fazer revisões mais profundas, mais no centro da nossa rede. A ideia, portanto, é de substituir a distinção analítico-sintético por uma gradação na nossa avaliação das condições de preditividade. Nós vamos substituir essa análise dura e lógica proposta pelos positivistas por uma avaliação pragmática. A nossa relação com o mundo ela vai ter tanto uma concepção de que nós temos uma teoria para falar desse mundo, todas as sentenças dessa teoria são revisáveis e elas são revisáveis de acordo com a nossa avaliação pragmática de quão boa é a nossa teoria em prever as nossas experiências futuras. Finalizamos esse vídeo com uma citação breve do Quine que ilustra essa mudança de perspectiva, essa que puxa a filosofia para mais próximo do senso comum e da linguagem comum. Ele diz o seguinte: a ciência é a continuação do senso comum e mantém a estratégia prática do senso comum de expandir a ontologia para simplificar a teoria. Com esse vídeo, nós finalizamos a nossa série sobre o Círculo de Viena. Finalizamos aqui com essa fase mais crítica, os principais problemas apontados por alguns filósofos. Em breve teremos a nossa live de encerramento dessa série, onde discutiremos o que sobrevive, quais são as ideias importantes que começaram ali no Círculo de Viena e qual é o tipo de impacto que ainda hoje tem esse movimento. Muito obrigado e até a próxima.